Olá, minha digníssima audiência, estamos em mais um engradado de notícias do Reflexo do Todo. Eu sou o André. E eu sou a Aziza. Já vamos começar aqui com a notícia principal do dia, é que Arthur Duval, mamãe falei, foi cassado. Coloca na tela, por favor, Aziza. Muito obrigado. Tá aí, peguei uma matéria da Folha de São Paulo sobre o assunto. Obviamente, toda a mídia só fala disso em todas as redes sociais. O assunto está sendo muito comentado. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então vou te dizer que hoje eu estou vendendo lenço. A Assembleia de São Paulo caça Arthur Duval, que fica inelegível. Ex-deputado virou alvo de processo disciplinar após áudios sexistas sobre ucranianas. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, decidiu caçar o ex-deputado Arthur Duval, União Brasil. A decisão foi tomada em votação em plenário na tarde desta terça-feira, 17. Com isso, o paulistano perde os seus direitos políticos e fica inelegível por 8 anos. Foram 73 votos a favor da cassação proposta pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da ALESP. O colegiado abriu processo disciplinar contra Arthur por conta dos áudios nos quais ele diz, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Dois fatos chamam a atenção: a unanimidade, não teve nenhum voto a favor do Arthur Duval, mas também quem é que vai querer votar a favor do cara que disse as coisas que ele disse na situação em que ele disse? Por quê? O cara saiu daqui para ir fazer marketing político em meio a uma guerra, com dinheiro doado, porque ele fala, eu fui lá fazer uma ajuda humanitária, mas ele não tirou nada do bolso dele. O que ele fez foi uma viagem grátis, ele ainda lucra com isso, porque ele posta nas redes sociais dele o engajamento dá lucro através do AdSense. Continuando aqui na matéria, eu vou abrir aspas aqui para o advogado do Arthur Duval. Este é um momento triste na Assembleia, porque independente do mandatário que está sendo julgado, é sim um momento que temos que refletir sobre a democracia. Seguindo aqui no que ele disse, por mais abjetas e repugnantes que sejam as falas, a manifestação de pensamento, no nosso entender, não é suficientemente grave para a cassação de um mandato de um parlamentar. Eu queria saber então, Pedro Bueno, advogado do Arthur Duval, o que seria o suficiente, quais falas seriam suficientes para uma cassação por quebra de decoro? Porque é muito difícil fazer pior do que o Arthurzinho fez. Muito difícil, ele se esforçou. Ele pediu com força no Vale do Eco no dia do bônus. E tá aí o resultado. Mas, porém, contudo, entretanto, eu não posso deixar de citar aqui um caso que não vou dizer que é semelhante, porque não é semelhante, mas ele é semelhante. Se é que vocês me entendem. E notícia aqui do Rick Mais. Câmara de Curitiba vota a cassação do vereador Renato Freitas nesta quinta-feira, dia 19. Amanhã, no dia anterior ao que esse vídeo aqui vai no ar, esse vídeo aqui está indo no ar na quarta-feira, dia 18, no dia seguinte, teremos a resposta dessa votação. O vereador Renato Freitas, ele estava fazendo um protesto, ele é do Partido dos Trabalhadores, estava fazendo um protesto em frente a uma igreja, que essa igreja foi construída por escravos para escravos, correto? Porque quando ela foi construída, existia uma separação dos lugares que os negros e os brancos senhores de engenho, aí, os abastados, frequentavam. Posteriormente, essa igreja foi cooptada pela... Como é que eu posso dizer? Pelos brancos. A igreja deixou de ser dos negros e voltou a ser dos brancos. Voltou a ser ou nunca deixou de ser. Mas enfim, vocês entenderam. Essa igreja é um local comum de protestos da comunidade negra. Ele estava fazendo um protesto lá.
e nesse protesto ele entrou na igreja. Não houve agressão, não houve desmaio, porque tem os relatos de que houve desmaio, não houve. A missa é transmitida ao vivo, então existe uma gravação do começo até o fim do que aconteceu. E mesmo assim, o Renato Freitas pode ser cassado. Então, às vezes, o pau que dá em Chico pode dar em Francisco. A gente gosta de uma situação, mas não gosta de outra. Não tem como comparar o que o Arthur Duval fez com o que o Renato Freitas fez. Mas a gente vê que esses dispositivos de ejeção de mandato, que mandam o político para a estratosfera, eles podem meio que ser usados ao bel prazer do desejo político. A gente viu isso contra a ex-presidenta Dilma. Bom, vou botar um print muito importante aqui para vocês. Coloca na tela, por favor, Ziza. Muito obrigado. Galera, vai ali embaixo, deixa vários comentários, faça como o Nelson Viana, aquele quadradinho amarelo ali, quer dizer que ele é membro do canal. Temos aqui também o Chequita Animated Skeptic, tá aqui, deixou vários comentários também. A M Nogueira tá aí, também é membro do canal, tá ali com o símbolozinho amarelo indicando um dos membros mais antigos do canal, a M Nogueira. Muito obrigado. Ó, vai ali, deixa o like também, aciona o sininho, tem vídeo todo dia. Quem não tá inscrito, se inscreva. No meu último vídeo, eu falei sobre o Zé Neto, aquele sertanejo que criticou a Anitta, dizendo que ela recebia dinheiro da Lei Rouanet. Provavelmente não recebe, né? Porque tem feito muito show lá fora, inclusive. Mas, enfim, essa afirmação do Zé Neto fez a gente puxar um fio mostrando que o Zé Neto ganhava muito dinheiro público para fazer shows através de prefeituras. Não deixa de ser dinheiro público. Inclusive, a Lei Rouanet tem todo um trâmite e para você receber dinheiro da prefeitura, geralmente é sem licitação. Isso, um caso puxou o outro. Até falei no meu Twitter, me sigam no Twitter, @reflexo do todo. Falei no meu Twitter que isso que o Zé Neto fez de criticar a Anitta foi uma coisa muito boa, porque expôs não só ele, aí jogou luz sobre esse assunto, que é prefeituras fazendo shows com artistas recebendo um dinheiro muito maior do que recebem em eventos privados. Isso deve ser investigado. E que esses eventos estão sendo usados com fins políticos. Porque quando o Zé Neto chega lá em cima e ele fala mal de um grupo de artistas, e esse grupo de artistas tem um posicionamento político, ele está fazendo o quê? Está apoiando os políticos que estão do outro lado. Principalmente o Zé Neto, que é bolsonarista. Outro bolsonarista que veio junto nesse fio foi o Digão do Raimundos. Coloca na tela, Ziza, por favor, aquele print do Instagram dele falando dos artistas. Tá aí, ó. O que vocês acham de artistas consagrados que só conseguem trabalhar com a ajuda de dinheiro público? O que vocês acham? O que vocês acham? O que você acha, Digão? Quero saber o que você acha. Que eu vou te dar um exemplo de um artista agora que tá mamando na teta do dinheiro público. O print da sequência, por favor, Ziza. Obrigado. Tá aí. Tudo pronto para a primeira jornada cultural em Porto dos Gaúchos, que iniciará dia 7. Ali, fala ali, ó. Próximo show, pipipi, popopó. Adivinhem quem tocou na jornada cultural de Porto dos Gaúchos? Ele, Digão, que é contra artistas receberem dinheiro público. Mas que coisa, né? Que coisa! Nunca foi tão explícito que acuse-os do que você é, chame-os do que você faz. É uma coisa que caminha nas veias do bolsonarismo, da direita e da extrema-direita brasileira. Mas eles fazem isso sem pensar. Eles realmente acham que quando eles fazem, é certo. Sabe qual foi a defesa do Digão?
ele falou que no caso desse show que ele fez aí para essa cidade, teve uma licitação, foi aberta uma concorrência, é o que ele disse. Nem chequei para comprovar. Tudo bem, vamos trabalhar nesse mundo onde foi aberta uma licitação. Para você adquirir recurso da Lei Rouanet é muito mais complicado. Você tem que apresentar um projeto, o projeto tem que ser aprovado. A partir desse momento, da aprovação, vão delimitar um X que você pode captar. A partir do momento que você conseguir essa liberação de captação, aí você tem que ir até as empresas, e uma empresa tem que estar disposta a doar esse montante para você. Esse montante vai ser descontado do imposto de renda da empresa. Olha só como é que é o trâmite. É um trâmite complexo. Muito mais complexo do que a própria prefeitura, porque o artista ali não faz nada. A própria prefeitura vai lá, faz a licitação é aprovada e contrata o artista. E aí? E aí, Digão? Como é que fica a sua história? Você é um zero à direita. Continuando aqui, também no meu último vídeo, eu falei sobre aquela questão do racismo ocorrido no jogo entre Inter e Corinthians, que o jogador lá, o Rafael Ramos, supostamente teria xingado o Edenilson. Eu disse que não tinha certeza acerca desse assunto, então agora temos aqui a opinião de um especialista, está aqui no UOL Esporte, perito especialista em leitura labial, aponta que houve injúria racial de Rafael Ramos para Denilson. Temos aqui, em entrevista para a Rádio Gaúcha, Roberto Meza Niela, perito judicial e especialista em leitura labial, de fato ocorreu a injúria racial contra Edenilson. Através da análise das imagens, o profissional afirmou ser possível identificar a palavra macaco, em seguida de algum palavrão menos claro que poderia ser o caralho argumentado por Rafael Ramos, conforme relatado pelo árbitro na súmula. Bom, gente, infelizmente a gente lida com esses casos aí em bases regulares e deve ser combatido. Olha, a postura da torcida do Corinthians e a postura do Corinthians como clube também aí não me deixou satisfeito. Eu sei que eu tenho, o sarrafo muito afiado para esse tipo de assunto, mas não pode deixar 1 milímetro de dúvida de que você vai corroborar com esse tipo de atitude. E não existe desculpa de que você está no jogo de futebol, de que você está no estádio de futebol, e que estádio de futebol não é zona neutra, campo de futebol não é zona neutra, jogador de futebol não é imune a nada, muito menos o torcedor. Então você vai lá, meu amigo, você arruma outro xingamento para a pessoa. Eu não sou contra xingar, não. Pode xingar à vontade. Mas nós temos limites aqui na sociedade. E o racismo é um limite muito bem delimitado. Não pode ser atravessado. Continuando aqui, a próxima matéria é da Veja e tem sido já muito especulado acerca da presença dos presidenciáveis nos debates. Sabemos que em 2018 Bolsonaro não participou dos debates, ele participou dos 2 primeiros debates, logo após ele já dava sinais de que não ia participar dos próximos debates, quando ele levou aquela tal facada lá, que enfim, não sangrou a camisa dele. Mas parece que esse ano, se ele não arrumar outra desculpa, ele vai ter que assumir que é um covarde. Tá aqui uma matéria da Veja. O favorito que dá sinais de que pode fugir dos debates presidenciais da TV. Apenas um dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas não tem enviado representantes a reuniões que tratam de datas e regras dos eventos. Quem é essa pessoa? Quem é?
Não vou nem ler o corpo da matéria, Ziza. É o Bolsonaro. O covarde, a covardia. É o âmago, é o sinônimo do bolsonarismo. Ser bolsonarista é ser covarde. Porque você veja bem, é uma seita, é um grupo, é um movimento que vai se espelhar no seu líder. Quem é o Bolsonaro? Bolsonaro é um cara que, mesmo armado, em 1999, essa notícia é pública, eu já mostrei ela aqui várias vezes. Mesmo armado com a melhor pistola, uma pistola Glock austríaca, foi rendido, perdeu a moto, perdeu a pistola, e dizem que se tivesse impedido o brioche, ele tinha dado. Agora, estou dizendo que deveria reagir e fazer acontecer. Estou falando para as pessoas que tem pessoas da segurança pública aí que tem que andar armadas. Nessa situação dessa, você tem que tentar sair vivo. Na verdade, o Bolsonaro fez o correto. Mas ele finge que o correto é você ser o bravo e você reagir e você matar e fazer acontecer. Quando ele, na verdade, não é nada daquilo do que ele diz, e essa recuada na participação dos debates mostra exatamente o que o Bolsonaro é. Um covarde. O episódio do ministro Eduardo Pazuello dizendo que não estava de ir lá na CPI da Covid, que Deus a tenha, a gente achou que que o mundo ia vir abaixo, não aconteceu nada, mas abafa. Na CPI da Covid, o ex-ministro Eduardo Pazuello disse que estava sem máscara no shopping, porque perdeu a máscara caiu no chão, ele pisou, então ele estava indo ali comprar. Dia seguinte ao depoimento dele, estava num palanque com o Bolsonaro socado de gente sem máscara. Não teve coragem de chegar lá na frente da CPI, dos integrantes da CPI, e falar: não uso máscara não, e aí? Vai fazer o quê? Ele não tem coragem de fazer isso, porque é covarde como o Bolsonaro. E já falei que fala uma coisa e faz outra. Eu vou mostrar um trechinho curtinho de um vídeo do Bolsonaro aí que comprova isso mais uma vez. Bota, Ziza. Cai na conversa fácil e esse ou aquele vai dar boa vida pra vocês. Não vai dar. O vídeo é de péssima qualidade, mas isso é de propósito a toda a tática política do Bolsonaro desde a corrida eleitoral de 2018, onde ele comia numa mesa sem toalha, comendo pão com leite condensado, sem prato. Até esses vídeos com essa qualidade péssima, para tentar passar essa imagem de homem do povo. Bolsonaro gasta R$32 mil por dia no cartão corporativo, meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo isso? Acho que vai ter que lidar com isso agora no final do vídeo. Será o corte? Mas eu não vou falar só do formato do vídeo, não, vou falar também do conteúdo. Bota na tela, Ziza, por favor, aqui o próximo print aqui do nosso roteiro. Obrigado. Bolsonaro volta a defender escola sem partido. Notícia ali de 28/4/2019. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Ué, se o Bolsonaro é defensor da escola sem partido, que ele estava lá na escola doutrinando crianças? Quando o presidente da República vai numa escola, pode até ir na escola. Oi, aí, tudo bem? Pá, tira uma foto com quem quer tirar foto. Mas ele ficar ali falando que outros governantes, ele tá fazendo uma campanha eleitoral ali, tá falando do Lula. Basicamente. Oh meu Deus, mais um crime de responsabilidade do Bolsonaro. É com isso que a gente lida hoje. E para finalizar aqui esse gancho aqui falando de Bolsonaro, escola sem partido, trazer aqui uma matéria da Veja. Escola sem partido vira escola com partido, um MEC de Bolsonaro. Além da contaminação ideológica da pasta, Milton Ribeiro foi flagrado dizendo que distribui recursos da educação de acordo com a orientação de um pastor.
precisamos nem entrar no corpo da matéria, que essas informações aqui já são suficientes. Do título e do subtítulo. O MEC do Bolsonaro, Ministério da Educação do Bolsonaro, é isso. Comandado por um pastor que, segundo as ordens do Bolsonaro, distribui dinheiro segundo a determinação de pastores. Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Isso é o espírito do bolsonarismo. Essa última notícia aqui do nosso engradado é a respeito de um processo que o Bolsonaro ajuizou contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem uma vírgula nessa questão aí. Coloca a matéria da CNN na tela. Coloca a matéria da CNN na tela, Ziza. Muito obrigado. Bolsonaro ajuiza notícia crime contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. A ação ressalta que, mesmo após PF ter concluído que o presidente não cometeu crime em sua live sobre urnas eletrônicas, o ministro insiste em mantê-lo como investigado. Aqui no corpo da matéria, o presidente Jair Bolsonaro, PL, ajuizou notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O relator será o ministro Dias Toffoli. Segundo a apuração da CNN, a ação protocolada na segunda-feira, dia 16, no STF, cita supostos ataques contra a democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes de tudo aquilo que ele faz. Teria muito assunto para a gente falar só sobre essa denúncia do Bolsonaro, dos motivos, do inquérito das fake news, da participação da Polícia Federal nisso, mas os vídeos aqui já estão longos, né? Eu vou pular para a vírgula para a gente finalizar aqui nosso engradado de notícias. Agora a gente vai para o Twitter. Tá aqui, ó. Sou Cristos. Alexandre de Moraes deve ser impedido de atuar no TSE em processos de Bolsonaro e apoiadores. Ministro que assume a presidência do TSE é parcial e não pode atuar administrativa e judicialmente nesses processos. Assim a vida tá fácil, né, porra? Aí o Alexandre de Moraes, que é o carrasco do bolsonarismo, vai assumir o TSE. Aí o Bolsonaro vai lá e ajuiza uma ação contra ele e depois vai pedir o impedimento do cara. É uma jogada ensaiada que, meu Deus do céu, é impossível. Eu vou mostrar mais exemplos aqui de bolsonaristas falando essa mesma merda. Mais um exemplo só tá bom, né? O Bibo Nunes. Qualquer cego vê que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tem que se dar por impedido para assumir o TSE. Ele significa desconfiança para a maior parte dos eleitores, que fosse 30%, era motivo para se dar por impedido. É pedir confusão. Galera, isso não gera motivo para impedimento do Alexandre de Moraes. Isso é óbvio, isso é doutrina pacífica. Já. E o Bolsonaro sabe disso, gente. O Bolsonaro sabe disso. Aquele indulto que ele deu para Alexandre de Moraes, um documento que ele já tinha pronto para usar caso os filhos dele fossem presos. Cara, isso foi uma jogada que ninguém esperava do Bolsonaro. Ninguém esperava essa jogada do Bolsonaro. Nenhuma pessoa, nem um analista, nem um colunista, ninguém tinha inventado a possibilidade de um indulto. Mas ele já tinha essa carta na manga. Ele deve estar cheio de cartas na manga. Então, quando ele faz um processo contra o Alexandre de Moraes, ele sabe que o Alexandre de Moraes não vai ser impedido, mas ele sabe que sobe mais 1 grau na temperatura das eleições de 2022, agora em outubro.
É isso que ele quer. Ele quer a temperatura cada vez mais alta para, chegando lá, tentar, mais uma vez, ele vem tentando diuturnamente, mas quando chegar lá, pode ser que ele encontre o clima ideal para um golpe. Cabe a nós, como sociedade, resistir. Curte se não curtiu, comenta se não comentou, vários comentários, deixa ali um fora Bolsonaro, vários fora Bolsonaro. Inscreva-se se ainda não se inscreveu. Mas o que? Sininho, tem vídeo todo dia, aciona o sininho, salva o vídeo, você vai ficar sabendo. Botãozinho azul, você vira membro, ajuda o canal a continuar existindo. Tamo junto.